Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em casa. Estamos felizes de mais um domingo estarmos reunidos para adorar ao Senhor. E por que devemos adorar ao Senhor? Nós devemos adorar ao Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E eu sei que é isso que está em seu coração e em meu coração. Então, juntos agora, vamos adorar o Senhor com o cântico. Vim para adorar-te. Adore ao Senhor nesse momento. Adore de todo o seu coração.
a Deus porque nós viemos, vocês estão aí em casa, todos juntos estamos para adorar ao Senhor. E também, amanhã, nós iremos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E nós preparamos uma homenagem para esse dia. E, nesse momento, eu gostaria que você que está em casa abrisse sua Bíblia, lá em Provérbios 31, aquele tão conhecido texto da mulher virtuosa. Porque eu e você, todas nós somos mulheres virtuosas. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 31 e vamos ler a partir do verso 10, que diz assim: o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Versículo 21 agora. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Agora vamos para o verso 26. Fala com sabedoria e instrução da bondade. Está em sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que se fazem, mas você supera a todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Até aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todas as mulheres e ver, segundo esse texto, que todas nós somos mulheres virtuosas. Por quê? Nós não somos perfeitas, é diferente. Em nós não há perfeição. Nós somos pecadores, a própria Bíblia diz, mas remidas pelo sangue de Jesus. Mas somos aquela mulher que, desde jovem, tem um bom relacionamento com os amigos, primeiramente com Deus, com o marido, com os filhos, e todos eles se alegram com você, se alegram comigo. Sei que às vezes nós falhamos, mas nós procuramos fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque Deus nos capacita a sermos mulheres virtuosas. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por tua palavra e te agradecemos porque somos mulheres virtuosas. Não somos perfeitas e não buscamos a perfeição, mas buscamos servir a um Deus verdadeiro e entregar as nossas vidas em tuas mãos a cada dia. Que possamos, Pai, buscar em ti a capacitação para te servir com alegria, para fazer tudo o que vier às nossas mãos, quer seja adolescente, jovem, adulta ou casada, que cada um de nós possamos buscar servir ao Senhor com alegria, possamos estar sempre firmes na tua palavra, te buscando em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidas. Amém. Temos uma homenagem que vamos ver agora, que os meninos, a Daça e o Guilherme, prepararam com muito carinho para nós. Vamos ver.
mulheres, o que vocês acharam? Gostaram de ver suas fotos? Vocês não são lindas? Nós não somos lindas? Sabe por que nós somos tão lindas? Porque nós exalamos o bom perfume de Cristo e somos a imagem e semelhança de Jesus. Então, não tinha como não ser assim. Nós somos lindas porque fomos criadas para o louvor da glória do Senhor. E vamos continuar as homenagens, daqui a pouco tem mais. Mas agora vamos entoar um outro cântico que diz: Teus altares, louve você, homem e mulher, todos que estão em casa com esse cântico. Teus altares. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Não consigo parar, quero te adorar. Não consigo parar, quero te exaltar. Não consigo parar, Senhor, eu quero te abraçar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Amém, aleluia, amém. Nós encontramos o altar do Senhor, nós podemos adorar o Senhor. Você mesmo em casa pode estar adorando ao Senhor pelo que Ele é. Ele é o quê?
Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando em nosso país, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Nós sabemos que Cristo está conosco. Com Cristo no barco, tudo vai melhor e mais fácil. Vamos ainda ter uma outra homenagem. Agora temos uma homenagem bem especial para as mulheres. Vamos homenageá-las mais uma vez. Você que está em casa, preste atenção, que essa é bem especial. Graça e paz. Amanhã, 8 de março, será comemorado o Dia Internacional da Mulher. Enquanto o mundo inteiro usa esta data para um momento de reflexão e luta em prol dos direitos da mulher, nós, mulheres cristãs, olharemos à luz da palavra como Deus tem cumprido o seu propósito através da vida das mulheres. A lista é grande, existem muitas mulheres que fazem parte deste plano de Deus, mas nós falaremos apenas 3. Miriam, solteira, filha de escravos, ela aparece a primeira vez na Bíblia cuidando do seu irmão menor que está dentro de um cesto no rio Nilo. Foi ela que com sabedoria falou à filha do faraó que poderia arrumar uma mãe de leite para o bebê que havia sido tirado das águas. Através desta atitude de Miriam, Deus salvou a vida de Moisés e o preparou para ser aquele que no futuro libertaria o seu povo da escravidão e que também seria o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda, casada, ela é citada em 1 Samuel 25, a partir do versículo 3. O nome dela é Abigail e ela é casada com Nabal. A Bíblia diz que Nabal era homem mau e duro e ela era sensata e formosa. Nabal agiu imprudentemente contra Davi e seus soldados, não considerando todo o bem que havia recebido deles. Por causa disto, o mal foi determinado a Nabal e a todos de sua casa. 1 Samuel 25, 17. Porém, Abigail agiu com sabedoria e foi ao encontro de Davi a fim de interceder pelos de sua casa. Levou ofertas para apaziguar a ira, a ofensa que Davi havia sofrido. Isto nos lembra da passagem em Provérbios 14, 1a, em que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A terceira e a última da qual nós nos lembraremos hoje é Ana, a profetisa. Ela é citada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 36 ao 38. A Bíblia diz que ela era uma viúva de idade avançada e que ela ficava no templo, jejuando, orando e servindo. Na cultura judaica, as viúvas representavam desolação, pois elas eram esquecidas e desprezadas. Mesmo assim, Deus usou a vida de Ana, uma viúva, para que através dela Deus anunciasse a redenção a Jerusalém. Ana, profetisa, foi uma das primeiras pessoas a reconhecer a identidade de Jesus, o Salvador. O que é que nós podemos ver através da vida dessas 3 mulheres? Miriam, solteira, Abigail, casada, Ana, viúva. Independente da nossa condição social, do nosso estado civil, da época em que vivemos, independente de todos esses fatores, Deus quer usar as nossas vidas para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Hoje nós estamos vivendo dias de muitas incertezas, de grandes desolações, de grandes inquietações também.
mas todas nós que conhecemos este Deus maravilhoso, podemos descansar nele e falar dele a todo mundo. Amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Eu fui convocada para falar um pouco sobre uma mulher, o que é uma mulher segundo o coração de Deus, né? O que eu entendo como uma mulher segundo o coração de Deus. E eu procurei alguém para analisar um pouco sobre esse tema, né? Eu procurei a mulher samaritana, que tinha uma vida bem controversa, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele desviou o seu caminho para ir buscar aquela mulher. Ele foi encontrá-la. Não foi ela que o procurou, foi ele que a procurou. E ela ficou muito impactada, né? Com aquele homem que chega para ela falando com ela, um judeu falando com ela, coisa que era incomum. E depois ela descobriu muito mais, não apenas isso, mas que ele sabia tudo sobre a vida dela. E ele lhe ofereceu algo que ela jamais imaginou, a água da vida, né? Aquela que ia fazer com que ela jamais voltasse a sentir sede de vida. Então essa mulher que era marginalizada, totalmente desprezada pela sua comunidade, ela se transformou, ela creu em primeiro lugar, ela creu no Senhor. É tanto que ela foi como uma missionária buscar outras pessoas para trazer, para ouvirem o Senhor. E eu tenho certeza que depois daquele encontro, ela nunca mais voltou a ser a mesma mulher. Ela foi transformada por esse encontro, né, do Senhor com ela. E ela obedeceu. Depois ela também transmitiu essa mesma dádiva a outros. Isso também é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, porque é isso que ele deseja, que sua glória seja levada a outros. E, enfim, ela foi transformada. Então eu tenho buscado com esse aprendizado a entender que por mais que eu muitas vezes ache difícil para mim ser segundo o coração de Deus, isso não é coisa que depende de mim. Eu não vou conseguir realizar isso, mas eu tenho que estar aos pés do Senhor, sempre buscando a melhor parte, receber dele o que ele está me oferecendo desde sempre, a água da vida, né? Recebendo a transformação dia em dia, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse ato de compartilhar do Senhor com outras pessoas, de conversar com Ele, de confessar a minha condição, os meus pecados diários, buscar nele a transformação, isso agrada ao coração de Deus, porque isso vai trazer crescimento no meu relacionamento com Ele e eu vou cumprir aquilo para o que Ele me chamou aqui na terra. Então, que sejamos mulheres segundo o coração de Deus, que eu seja uma mulher segundo o coração de Deus, mas isso vai vir através da sua palavra, da oração e da obediência. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos. Graças a Deus, eu quero agradecer à irmã Nereide, né, a nossa missionária, e à irmã Miriam Jacome, que nos deu o privilégio de nos trazer um testemunho. Cada uma delas trouxe um testemunho daquilo que veio para nos desafiar. Eu desejo que o que elas falaram possa desafiar você, assim como
veio desafiar a mim. Então, que possa desafiar cada um de nós com essa palavra abençoada. E, nesse momento, você tem a oportunidade de dar seus dízimos, suas ofertas. Você pode fazer a transferência. E, enquanto nós vamos dar a nossa oferta ao Senhor, enquanto nós vamos fazer as nossas transferências, nós vamos louvar ao Senhor com o Salmo 19. Vamos louvar o Senhor com esse salmo e você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor nesse momento. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre de Ti servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus porque você teve a oportunidade de ofertar, não só com aquilo que você tem, com o seu valor em dinheiro, mas também com sua própria vida. E nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e pela mensagem que o pastor vai trazer. Vai dar continuidade à vida de Jesus, mas ele vai falar de mulheres que contribuíram com o ministério de Jesus. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas que foram tiradas, te louvamos porque o Senhor é que cuida de nós. Te louvamos pela vida de cada uma das mulheres da nossa igreja e que são espalhadas em toda a face da terra. Te agradecemos pelas missionárias da nossa igreja, Adriana e Nereide, e te pedimos que o Senhor as abençoe e as guarde. Usa o pastor agora com poder e graça para trazer a tua palavra, que seja uma palavra de rema que venha atingir os nossos corações, que sejamos desafiados e sair diferentes do que após a tua palavra. Possamos ser renovados e transformados. Em nome e por amor de Cristo é que nós te oramos agradecidos. Amém. Pastor Valmir tem a palavra. Graça e paz, queridos irmãos, que bom, mais um domingo na presença do Senhor, adorando, celebrando, e em especial neste dia, onde estamos comemorando, homenageando as mulheres pelo Dia Internacional, o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã, 8 de março. Então é uma alegria muito grande podermos adorar ao Senhor, podermos ouvir a sua palavra, porque Deus, por meio da sua palavra, tem grandes e preciosas lições para transformar nossas vidas. Então, pedimos que você possa estar bem atento e ouvir o que Deus tem ao seu coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8. Queremos ler dos versículos 1
até o versículo 3. E daqui queremos extrair uma palavra muito especial ao coração das mulheres, mas também de toda a igreja, dos homens, das mulheres, das crianças. Lucas 8, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Graças a Deus. Que palavra especial, que texto rico de grandes ensinamentos para mim e para você. Esse texto nos faz refletir e também nos informa que Jesus estava cercado de mulheres ali que acompanhavam o seu ministério, que também sustentavam sua vida, mas não somente a Jesus. Jesus tinha um ministério patrocinado por mulheres que foram por ele abençoadas, tocadas, salvas e transformadas. Mas nesta ocasião, Jesus estava acompanhado também por 12 homens, que eram os 12 apóstolos. E além desses 12 apóstolos, algumas mulheres estavam ali, com as quais tiveram alguns dos seus nomes citados e outras não, porque várias mulheres acompanhavam o ministério de Jesus. Então, nesta noite, nós queremos refletir sobre a importância das mulheres no ministério de Jesus. E neste dia nós queremos honrar as mulheres da nossa igreja, mas também as mulheres do mundo inteiro, que celebram, que adoram e com suas vidas prestam um serviço tão importante no reino de Deus, no que concerne especialmente na expansão da obra de Jesus Cristo. Então, neste dia especial, nós queremos convidar você, homens, mulheres, a serem patrocinadores, investidores, sustentadores, aqueles que podem dar assistência com os seus bens à obra de Deus, que eu possa usar aquilo que eu tenho para que o reino de Deus vá adiante. Então, esse é o grande desafio para hoje. Mas esse texto nos traz algumas lições. E que lições, então, podemos extrair desta passagem que trata exatamente de que mulheres sustentavam com seus bens o ministério de Jesus? A primeira lição que esse texto nos ensina é que o sustento da obra missionária, da expansão do reino de Deus, é uma forma de gratidão. Essa é a primeira lição. Todas as vezes que eu contribuo no reino de Deus, para a expansão, para o projeto, eu estou sendo grato a Deus pela obra que Ele fez na minha vida. E Jesus, Ele tinha um ministério muito forte. Jesus tinha um ministério muito precioso. E na Galiléia Ele pôde viajar muito ali naquela região, que tinha muitas cidades. E Ele era acompanhado por pessoas que o seguiam e dava toda uma assistência que ele precisava. Então, percebam bem que neste texto, estas mulheres são aqui destacadas. Notem que havia o grupo apostólico, 12 homens. E o texto de João capítulo 13, João 13, 29, está registrado que entre os 12 apóstolos e Jesus, o mestre, havia uma bolsa, havia algo em que eles guardavam o sustento. Todos os recursos que eles tinham, eram ali depositados para que pudessem, então, sustentar tanto o ministério deles, quanto também a ajuda aos pobres. Então, João capítulo 13, verso 29, diz que havia este ministério entre eles. E Judas era o tesoureiro deste grupo.
Mas é interessante notar também que, embora houvesse um local para o depósito das mulheres, que aqui é tratado como uma bolsa, e em que eles recebiam suas ofertas, mas não está dizendo aqui quais as pessoas que contribuíam para este projeto. Neste texto nós não podemos ver, mas quando nós observamos o texto de Lucas e outras passagens do Novo Testamento, nós entendemos que as mulheres tinham um papel muito importante na contribuição do ministério de Jesus. Então, elas eram preciosas, porque se daquela bolsa saíam recursos, como os recursos entravam ali? Mulheres que tinham um coração cheio de gratidão, elas contribuíam para a expansão do reino de Deus. Mas quem foram então essas mulheres? E por que elas eram tão gratas ao Senhor? O texto diz que aquelas mulheres receberam do Senhor sua graça, foram salvas, algumas foram curadas de malignos, outras foram curadas de enfermidades, de forma que o resultado de tudo isto é o seu coração cheio de gratidão. E aqui o texto cita os nomes de algumas delas. No verso 2, diz que Maria, chamada Madalena, ela participou daquele ministério de forma muito direta, com muito amor, com muita objetividade. Então, Maria, chamada Madalena, ela tinha um papel muito importante no ministério de Jesus. E ela foi tocada pela obra de Deus na sua vida, porque se você observar o verso 2, que diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí o texto escreve: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, a primeira mulher citada aqui neste texto foi Maria Madalena. E essa mulher, diz o texto de Lucas, que dela foram expulsos 7 demônios. Então, aquela mulher vivia uma vida angustiada até ser, por Jesus, tocada, liberta, transformada e se tornou uma mulher que seguia Jesus e também patrocinava, investia na obra de Jesus. Mas o texto também cita o nome de uma outra mulher. Diz que era Joana. Quem era Joana? O texto diz que Joana era esposa de Cusa. Quem era Cusa? Cusa era procurador de Herodes. Então isso mostra que aquela mulher era casada com um homem de recursos, que era um homem que era procurador do rei, e que ele era responsável pelos interesses do rei, e era um funcionário de confiança, e, portanto, o que nos indica aqui era que era um funcionário que recebia posses, que tinha recursos, e a sua esposa investia parte daqueles recursos no ministério de Jesus. Mas o texto também cita o nome de uma outra mulher. Diz que era Susana. Sendo que nada é dito aqui a respeito de Susana. Era mais uma mulher de destaque aqui, embora o texto não informou nada a respeito dela. Mas no verso 3, é importante citar que havia outras mulheres, porque o verso 3 diz, muitas outras mulheres. Então Lucas não citou o nome de todas elas. Então eram mulheres, que diz o texto aqui, que prestavam assistência com seus bens ao ministério de Jesus e também dos seus apóstolos. Então a necessidade de Jesus era muito grande. Jesus tinha um ministério itinerante, viajava de cidade em cidade, como diz aqui o texto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Mas como alguém poderia viajar tanto se não tivesse alguém que pudesse investir nessa obra? E em especial eram as mulheres. Então, aquelas mulheres eram mulheres cheias de graça, de amor, de bondade e, ao mesmo tempo, de gratidão. Então, ofertavam como motivo de gratidão. E aquelas mulheres ofertavam a Jesus em amor, como forma de agradecer a Ele pelo bem que Ele havia feito em suas vidas. E quando nós observamos o texto de Marcos, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia,
para o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Marcos 15, versos 40 e 41. Aqui falando do texto sobre a morte de Jesus, sobre a sua crucificação. O verso 40 diz: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então aquelas mulheres estavam caminhando com Jesus, saindo da região da Galileia, vão até Jerusalém, e aquelas mulheres davam total assistência ao ministério de Jesus. Então, nos evangelhos, notem que não há nenhum exemplo sequer de uma mulher sendo hostil a Cristo. É curioso isto, não? Você não vai encontrar em nenhuma porção das Escrituras uma mulher sequer que tenha agido com Jesus com indiferença, com desprezo, com negação ou com hostilidade. Mas em relação aos homens, sim. Nós vamos encontrar textos que mostram-nos como Jesus fora desprezado, humilhado pelos homens e até mesmo negado, traído. Mas por mulheres, não. Então as mulheres tinham um coração muito agradecido e eram muito fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós pensamos nisto, mulheres que contribuíam como forma de gratidão, que ofertavam com seus bens, nós podemos aqui dividir a igreja em dois grandes grupos. Primeiro grupo, aqueles que colaboram, aqueles que contribuem com o ministério da obra de Deus, com a expansão, com a obra missionária, com a obra da pregação. Este é um grupo. E o outro grupo é composto por aqueles que não contribuem, não ofertam, não dedicam seus dízimos ou ofertas missionárias ou qualquer outra oferta. Por quê? Essas pessoas ainda não entenderam que ofertar é um meio de graça e de que ofertar é forma de gratidão por aquilo que Deus fez na vida de cada um. Então, de que lado você está? Você faz parte do grupo daqueles que cooperam com a expansão do reino de Deus, fielmente, mensalmente, ou daquele grupo que não está nem aí com a expansão do reino de Deus? Então, só há dois grupos no ministério de Jesus Cristo. Aqueles que cooperam com seus bens, e aqueles que negam, que não contribuem, que não apoiam, que não estão nem aí. Espero que você esteja no primeiro grupo, como era aquele grupo composto de mulheres na época de Jesus. A segunda lição que esse texto nos ensina, além de que o sustento na obra missionária é uma forma de gratidão, esse texto também nos ensina que o sustento na obra missionária independe das nossas posses. Você não depende das suas posses para ofertar na obra de Deus, no projeto da expansão. Porque entre aquelas mulheres, havia aquelas que tinham posses, como a esposa do procurador, uma mulher de recursos, mulheres que tinham realmente dinheiro. Você vai ver aqui, né? Aqui era Joana, era uma mulher de posses, né? Mas também tinham outras que não tinham recursos. Mas mesmo assim, todas contribuíam para a expansão do reino de Deus, para o sustento do ministério de Jesus Cristo. Isso aqui nos faz refletir sobre o fato de que ofertar é uma forma também de fidelidade, alegria, prazer ao contribuir. E o reino de Deus, notem que não é sustentado nem pelos ricos e nem pelos pobres. O reino de Deus é sustentado pelos fiéis. Não importa se sejam ricos ou se sejam eles pobres, que tenham muito ou que tenham pouco, mas quem sustenta a obra de Deus são os fiéis. Isso em todo o mundo. Óbvio que se a igreja do Senhor fosse totalmente fiel, se todos os crentes fossem contribuintes fiéis, dedicassem seus dízimos, suas ofertas, a expansão seria muito maior. Mas Deus, ainda assim, de forma milagrosa, Ele multiplica
todo recurso que vem para a sua obra, que é dedicado no reino de Deus. Então, o reino de Deus é sustentado por pessoas que têm posses ou por pessoas que não têm posses. Então, este é um exemplo que nós podemos ver destas mulheres. E, infelizmente, muitos crentes são mesquinhos e avarentos. Isso não quer dizer que são pessoas que ganham muito e sejam mesquinhas ou avarentas. Não, pessoas que ganham pouco também podem ser mesquinhas e avarentas. Não contribuem com a expansão do reino de Deus. E isso ainda tentam justificar, até mesmo usando a Bíblia para justificar que não precisa cooperar. Então, infelizmente, há pessoas que não entenderam e que não aprenderam com o ministério destas mulheres. Mas esse texto também tem uma terceira lição. Ele nos ensina que o sustento da obra missionária é um compromisso por toda a vida. Não é somente contribuir, colaborar uma única vez, é por toda a vida. Aquelas mulheres serviram a Jesus, sustentaram o ministério de Cristo durante toda a sua vida. Enquanto Jesus estava ali trabalhando, viajando, caminhando, pregando, ensinando, sempre tinha mulheres participando, cooperando, apoiando o ministério de Jesus. Elas apoiaram o ministério de Cristo em vida e em morte. Porque durante a crucificação, elas estavam ali também dando apoio, estavam ali juntas e estavam ali participando daquele momento de dor. E se você observar o texto de Mateus, capítulo 27, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56. Mateus 27, 55, diz assim a palavra do Senhor. Estavam ali muitas mulheres, aqui é na hora da crucificação, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. Maria, para o servirem, né? E aqui cito o nome delas. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então aquelas mulheres estavam ali naquele momento de dor, de crucificação, estavam ali contemplando. Realmente elas estavam ali com muito amor. Elas serviram Jesus até na hora da morte. Estavam ali, de alguma forma, apoiando. Jesus não estava sozinho. Mas, com exceção de João, onde estavam os demais apóstolos? Fugiram todos com medo. Então Jesus estava ali recebendo o apoio das mulheres e de um único homem, que era João. Então percebam a fidelidade daquelas mulheres. Percebam o amor e a dedicação daquelas mulheres. Os homens fugiram, com medo, não estavam presentes na hora de maior dor de Jesus Cristo e sofrimento. Mas aquelas mulheres que tinham um ministério tão rico de amor, de bondade e de suprimentos para Jesus, elas também participaram do momento do sepultamento de Jesus. Então estavam com Jesus em vida, em morte e até na hora que Jesus fora sepultado, aquelas mulheres estavam ali. Se você observar o texto de Lucas 23, abra sua Bíblia em Lucas 23 e vejam quantas verdades podemos aprender em Lucas capítulo 23. A partir do verso 55. Lucas 23, a partir do verso 55. Diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, quer dizer, após Jesus Cristo ser crucificado, elas acompanharam aqueles que estavam levando Jesus para sepultar. Diz o texto que elas foram até o túmulo e como o corpo fora ali depositado, elas estavam até naquele momento, foram até a última hora. Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, quer dizer, no dia seguinte, descansaram o segundo mandamento. Elas estavam ali na sexta-feira da crucificação,
acompanharam todo aquele momento de dor, seguiram Jesus na Via Crucis, na Via Dolorosa, foram até o Gólgota, foram até ali ao Monte Caveira, viram a crucificação, estavam ali, depois foram até o local onde Jesus estava sendo sepultado, observaram tudo, saíram dali apressadamente para preparar aromas e bálsamos, para que no domingo pudesse voltar para ali colocar no corpo de Jesus. Para ali, então, poder participar daquele momento também. Então, notem que mulheres preciosas, que fidelidade, que amor. Mas onde estavam os apóstolos? Estavam com medo, estavam escondidos. Mas as mulheres estavam ali atuantes e vibrantes. Que maravilha, não? Participaram de toda a vida de Jesus. E o texto de Lucas 24 tem muitas coisas a nos ensinar. Se você observar o texto de 24 acerca desta realidade, você vai entender ainda muitas outras verdades. Porque diz o capítulo 24, versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, agora no domingo, olha só que horas, alta madrugada, era madrugada, foram elas, aquelas mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Estavam ali na sexta, descansaram no sábado, na madrugada do domingo já estavam ali, mas quando chegaram lá, Jesus havia crucificado. Louvado seja o Senhor. Então aquelas mulheres viram a pedra removida do sepulcro, entraram, mas não acharam o corpo de Jesus. Ainda perplexas e amedrontadas, diz o texto que apareceram-lhes dois varões, vestidos, anjos, que eram anjos, vestidos de vestes resplandecentes, e animaram o coração daquelas mulheres. Seus corações foram cheios de júbilo ali, porque eles lembraram que Jesus Cristo havia dito que iria ressuscitar. Então aquelas mulheres voltam correndo e vão anunciar aos apóstolos que Jesus estava vivo. E logo eles não acreditaram muito, ficaram como que duvidando, mas aquelas mulheres cheias de fé, cheias de graça, cheias de alegria, estavam ali anunciando. E quando nós observamos o texto de Lucas 24, e vamos um pouco mais adiante, eu vou ler para você a partir do verso 24, verso 4 do capítulo 24, que diz: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, olha só, lembrai-vos, mulheres, de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, olha só, então se lembraram das suas palavras. Aquelas mulheres guardaram no coração a promessa de que Jesus havia de ressuscitar. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que ali estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Verso 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. As mulheres estavam cheias de fé, agora jubilantes, alegres, felizes, anunciaram que Jesus havia ressuscitado, mas os apóstolos ainda estavam vacilando na sua fé. Parece que as mulheres, de fato, têm muito maior fé, muito maior sensibilidade à obra de Deus, muito maior amor, muito maior dedicação na obra de Deus. Aqui nós podemos ver mais uma comprovação disto, né? E aquelas mulheres honraram Jesus, tanto em vida, tanto na vida de Jesus, quanto na sua morte. Provavelmente, aquelas mulheres estiveram até mesmo presentes durante a ascensão de Jesus e durante até mesmo
ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, porque elas estavam em todos os momentos, então estiveram presentes em tudo, todos os momentos de Jesus, aquelas mulheres estavam ali presentes. Mas eu pergunto, será que nós estamos seguindo o exemplo destas mulheres? A igreja do Senhor tem sido muito abençoada pelas mulheres. O ministério das mulheres na igreja de Cristo é importantíssimo. Não só hoje, mas desde o início, quando Jesus começou a obra ali, as mulheres se envolveram, se comprometeram com a expansão do reino e até hoje elas permanecem fiéis. Os homens precisam aprender com estas mulheres. Os homens precisam seguir este exemplo. Deveria ser o contrário. Os homens deveriam ser os melhores patrocinadores, investidores, trabalhadores no reino de Deus, mas parece-nos que os homens têm deixado que as mulheres assumam os seus papéis, ou o seu papel, na obra da expansão do reino de Deus. Então, queridos homens, vamos aprender com estas mulheres cheias de graça. Vamos seguir este exemplo e vamos investir na obra do Senhor. Primeiramente, como forma de alegria, como forma de gratidão. Lembrando que eu posso e devo investir na obra do Senhor, independentemente das minhas posses. Eu posso e devo contribuir mensal e constantemente e amorosamente com o reino de Deus. E por fim, eu preciso lembrar que esse meu investimento é por toda a vida. Por toda a vida eu preciso ser um patrocinador, um investidor, um sustentador da obra de Deus. Eu espero que você possa ter entendido essa palavra. Eu espero que você possa observá-la, guardá-la e ser um fiel contribuinte com seus bens na expansão do reino de Deus. Porque assim foram aquelas mulheres. E assim a obra de Deus vem caminhando durante todo o tempo. Mais do que 2000 anos de história. Porque pessoas dedicam com seus bens, com o seu trabalho, com os seus dons, com os seus talentos para a expansão do reino de Deus. Sejamos todos fiéis participantes, contribuintes, sustentadores na obra de Jesus e para a sua glória. Vamos orar, queridos. Bendito Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque a tua palavra nos ensina estas verdades tão preciosas, e em especial aqui, foi destacado pelo próprio Senhor Jesus, no ministério dele, que todo o seu caminhar, toda a sua obra, havia por trás pessoas que muitas delas eram anônimas. Não foram citados os nomes de todas elas, apenas de algumas. Mas tantas outras mulheres participaram, seguiram, amaram, serviram a Jesus em vida e em morte. Então, ó Deus, eu rogo que todos que neste momento estão ouvindo esta palavra, sejam homens, mulheres, sejam novos ou de mais idade, que todos nós sejamos participantes, fiéis, contribuintes, ofertantes no ministério da expansão da obra do Senhor. E que o Senhor possa abençoar cada vida, cada pessoa que compreende isso e que dedica suas vidas, mas também seus bens para a expansão do reino do Senhor. A tua bênção, ó Deus, sobre cada vida. E ensina-nos como exemplo destas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de terminarmos, queria lembrar da nossa agenda da semana. Quarta-feira temos momento de oração. Temos momento de oração com as crianças, mais cedo, às 18h30, com a igreja, às 19h30. Temos também oração aos sábados com as mulheres, escola bíblica das crianças aos sábados, culto de oração também durante a semana em alguns momentos, mas também escola bíblica no domingo pela manhã. Todas as idades são contempladas com a palavra do Senhor. Então você não pode ficar de fora
das plataformas da igreja, dos trabalhos da igreja. Então, entre na plataforma e participe, seja um fiel participante da obra do Senhor. Vamos encerrar com uma breve oração, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa semana. Pai bendito, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse momento tão importante. Eu rogo a Deus a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Eu rogo a Deus a bênção do Senhor sobre o teu povo. Ó Deus, nos dá uma semana, Senhor, alegre, radiante da tua santa presença. E, ó Deus, que o Senhor nos faça participantes, fiéis colaboradores da tua obra. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do teu Espírito Santo seja com toda a tua igreja em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, fiquem na paz, um grande abraço a todos.